Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal, hoje para falar sobre dois assuntos muito importantes na política nacional, esses envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal já encaminhou então um parecer sobre as explicações da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República, que essa deve analisar entre hoje e até quarta-feira pela manhã e enviar no máximo até às 10h30 da manhã da quarta-feira uma resposta dessa análise à Suprema Corte. Além disso, temos uma análise sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro discutir com os seus aliados se ele deve ou não participar presencialmente do seu julgamento marcado já para o mês de setembro no Supremo Tribunal Federal. Essas e mais notícias você acompanha por aqui, sempre no canal. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, também comentar, é claro, e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, seus parentes, seus familiares, é claro, para que o maior número de pessoas esteja sempre bem informada sobre a política nacional e também aqui do Rio Grande do Sul, como moro em Porto Alegre. É claro, política local sempre é muito importante. Bom, começando sobre o primeiro assunto desse vídeo, que é a Procuradoria-Geral da República ter já um prazo para encaminhar ao Supremo Tribunal Federal uma resposta da sua análise que deve ser realizada até quarta-feira dessa semana, até às 10h30 da manhã, porque hoje pela manhã o Supremo Tribunal Federal chegou até a encaminhar essa análise, esse pedido também a Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Bom, a Corte chegou também a encaminhar essa resposta e o parecer enviado à PGR por Moraes, então, deve decidir se ele vai ou não impor essas novas medidas a Jair Bolsonaro, de acordo com o estudo que vai ser realizado e analisado por Paulo Gonet e os demais servidores públicos da Procuradoria-Geral da República. Bom, na semana passada, o ministro deu um prazo, então, para os advogados que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestarem sobre 3 temas. O primeiro deles é sobre o descumprimento de medidas cautelares que acabaram ocasionando na prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 4 de agosto. A segunda é um possível planejamento de fuga do Brasil, onde o ex-presidente tinha até, possivelmente, uma ideia de fugir para a Argentina, alguma comunicação até com a presidência de Javier Milei, sua gestão também. E a terceira, uma reiteração de algumas condutas consideradas ilícitas pela Suprema Corte. Os esclarecimentos foram cobrados pelo Supremo Tribunal Federal nessa investigação, então, que está apurando uma suposta atuação para coagir autoridades brasileiras que são envolvidas nessa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, a Polícia Federal também chegou até a indiciar Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado estadual deputado federal, melhor dizendo, Eduardo Bolsonaro, pelo PL de São Paulo. Essa investigação chegou também a apontar que eles atuaram de uma forma coordenada para tentar pressionar alguns ministros da Suprema Corte e também alguns parlamentares para interferir no julgamento da ação penal que envolve o próprio ex-presidente. Bolsonaro está preso, regime domiciliar, como eu comentei, desde o dia 4 de agosto desse mês, por desobedecer algumas ordens judiciais impostas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Nessa resposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também negou que teve uma existência de um rascunho de pedido de exílio político à Argentina feita pelo próprio ex-presidente, o que configuraria uma tentativa de fuga do Brasil. Além disso, agora partindo para o nosso segundo assunto, que é de acordo com os estudos e análises e apurações da Folha de São Paulo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria discutido com os seus próprios aliados para tentar definir se ele vai ou não participar presencialmente do seu julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ele teria dito até algumas pessoas próximas de que ele gostaria de estar na corte no dia do seu julgamento para, entre aspas, enfrentar cara a cara os seus algozes, os seus julgadores, que, de acordo com o próprio presidente, já disse em algumas coletivas de imprensa que estão tentando persegui-lo por algo que ele não fez. A ideia é de comparecer, então, a essa corte no último ato, a gente pode dizer dessa maneira, desse processo de julgamento,
que pode condenar o ex-presidente a mais de 40 anos de prisão por tentar liderar um golpe até de Estado aqui no Brasil. Eles defendem essa participação como um gesto de mostrar uma força política aos seus aliados políticos, sejam deputados, senadores, membros do seu partido também, a governadores, enfim, da base até o topo dos cargos políticos do Brasil, até também os seus eleitores, como uma maneira de impulsionar também a sua figura ou até quem ele deve indicar para concorrer à presidência nas eleições do ano que vem. Assim como os demais réus, Bolsonaro pode comparecer à corte para poder assistir esse julgamento, mas como ele está em prisão domiciliar, ele tem que pedir, então, a permissão do ministro relator, que nesse caso também é o ministro Alexandre de Moraes. Isso como determina o Código Penal, então, aqui do Brasil. A decisão deve ser tomada a partir de alguns cálculos políticos, a decisão no caso de ele ir ou não a essa sessão, uma avaliação também por parte da sua equipe, do seu staff, como dizem na linguagem do futebol. Bolsonaro tem enfrentado também algumas crises de soluço, por isso a sua saúde não está das melhores. Ele acaba algumas vezes até vomitando. Então não seria bom para o próprio ex-presidente estar no Supremo Tribunal Federal. Num momento como esse, um momento de mais fragilidade da sua saúde, ele até, não só para ele como indivíduo, mas também para a sua imagem. Imagina o ex-presidente estando lá, frente a frente com os ministros e tendo uma crise de soluço ou até vomitando, não seria muito bom para a imagem do ex-presidente. Bom, como esse quadro não é dos melhores do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse é um estudo que está sendo feito até por parte da sua assessoria de imprensa e seus deputados também aliados à sua base. Num recente exame médico feito pelo ex-presidente para o voto do dia 16, o dia 15 ainda desse mês, uma das suas únicas saídas da prisão domiciliar até para poder fazer exames médicos, que foi de consenso até do Supremo Tribunal Federal, apontou então algumas demandas do seu boletim médico, sendo elas um tratamento de pretensão arterial, um refluxo e algumas medidas preventivas de broncoaspiração para prevenir então que o ex-presidente, melhor dizendo, Jair Bolsonaro, ele tenha grandes complicações com a sua saúde respiratória. Bom, pessoal, esse foi um vídeo mais rápido de algumas informações e análise também sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também como estão as tramitações na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal sobre esse processo que deve começar no dia 2 de setembro e deve, então, se encerrar até mais ou menos o dia 12 de setembro. Serão 10 dias nessas movimentações, claro, incluindo o final de semana também. E como é setembro, temos o dia 7 de setembro, feriados, enfim, mas são cerca de 2 semanas, então, de tramitações e de especulações e julgamentos, melhor dizendo, então, de que o ex-presidente deve passar para definir o seu futuro, se ele vai ou não ser julgado como culpado e se ele pode também ou não ficar com uma prisão de mais de 40 anos decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever, deixar aquele joinha, é óbvio, comentar e compartilhar com todos os seus amigos para que eles tenham esse conteúdo, uma análise e também um compêndio das informações de cada dia aqui no canal. E é claro, falando sobre política não só de Brasília, mas também do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, quando forem fatos extremamente importantes e também que mexam muito com a vida das pessoas. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.